Olá pessoal, essa videoaula é um pouco diferente. Eu vou falar um pouco, discutir um pouco das questões da atividade avaliativa sobre as leis de Newton. Vocês, quando concluem a atividade, vocês descobrem quais estão corretas e quais estão erradas, certo? Eu agora vou explicar cada uma delas, a razão de estar correta, a razão de estar errada. Tudo bem? É um trabalho teórico aí sobre as leis de Newton. Vamos começar então com a questão 1. Duas esferas de metal do mesmo tamanho, mas uma pesando o dobro da outra. Então a gente tem mesma forma, massa diferente. Se elas têm mesmo tamanho, significa que uma é mais densa do que a outra. É como se fosse uma esfera de madeira e uma esfera de aço, por exemplo. Para uma ter uma massa maior, sendo que ambas são esferas de mesmo tamanho. Elas são largadas do telhado de um edifício ao mesmo tempo. O tempo que as esferas demoram para alcançar o chão será. Vamos lá. A esfera mais pesada demora cerca de metade do tempo que a esfera mais leve? Não, veja, não depende da massa. A queda dos corpos, ela ela vai ser influenciada, ela vai influenciar quando a gente leva em conta a resistência do ar, vai. Só que para o tamanho de um edifício, só para a altura de um edifício, essa diferença não é tão significativa. Além do mais, os objetos têm o mesmo formato, então a resistência do ar vai atuar na mesma área. A massa influencia, influencia, mas para alturas muito grandes, como a gente vai falando de uma pedra de granizo caindo da nuvem, de um paraquedista caindo de um avião. Mas para essa altura aqui, as duas esferas vão cair praticamente ao mesmo tempo, porque a massa não vai influenciar. Elas têm mesmo formato, então não vai influenciar a massa. Então a gente vai ter como resposta é mais ou menos ao mesmo tempo para ambas as esferas. Não vai importar se uma é mais pesada do que a outra nessa questão, ok? Questão 2. As duas esferas de metal do problema anterior rolam para fora de uma mesa horizontal com velocidade constante. Bom, isso é um lançamento horizontal. Então você está saindo de uma mesa horizontal e caindo. Você vai fazer um arco de parábola até cair no chão, ok? Pergunta-se: ambas as esferas atingem o chão aproximadamente a mesma distância horizontal da mesa, da base da mesa. Verdadeiro. Por que ambas atingem o chão à mesma distância horizontal? Se elas têm a mesma velocidade em x e são iguais, e a gente já viu que a massa não influencia tanto, então elas devem chegar ao mesmo tempo. No mesmo tempo, elas andam a mesma coisa, então deve cair a mesma distância da mesa, independente da massa. Ok? Questão 3. Uma pedra largada de um telhado de um edifício adquire velocidade máxima logo após a largada? Não. Se ela é largada, a velocidade inicial é zero. Ela vai aumentando aos poucos. Vai aumentando de velocidade enquanto cai, porque a aceleração gravitacional se torna mais forte à medida que a pedra se aproxima da superfície da Terra. Falso. A aceleração gravitacional é aproximadamente constante. Vai aumentando de velocidade enquanto cai, devido à força da gravidade quase constante que atua sobre ela. Essa é a verdadeira. Cai por causa da tendência natural dos objetos ficar em repouso? Não. Isso aqui era uma ideia de Aristóteles antiga. Essa ideia de que os objetos têm tendência natural às coisas. Não. Tem força atuando, não tem força atuando, é isso que vai influenciar no movimento dos corpos. Ok? Força do ar, não. E mesmo assim não empurraria para baixo, empurraria para cima. Não. Um caminhão colide de frente com o automóvel. Durante a colisão, o caminhão exerce uma força maior no automóvel do que o automóvel exerce no caminhão? Falso, a força tem que ser igual. Isso aqui é a terceira lei de Newton. Quando dois objetos se tocam, um aplica uma força sobre o outro aplica a força sobre o primeiro. Essas forças são iguais em sentidos contrários. Não importa a velocidade, não importa a massa, as forças atuam dessa forma. Cadê? Força maior, não. O caminhão exerce uma força no automóvel, mas o automóvel não é falso. O caminhão exerce a mesma força no automóvel que o automóvel exerce no caminhão. Verdadeiro. Terceira lei de Newton. Usando as indicações da figura abaixo para responder a questão. Então a figura mostra uma calha aqui, né? Sem atrito, na forma de um segmento de círculo com centro em O. A calha encontra-se presa numa mesa horizontal, então a gente está olhando de cima, né? Uma mesa horizontal. A esfera é lançada com alta velocidade no ponto P e sai no ponto R. Vamos lá. Considerando as forças gravidade, uma força da calha que aponta de Q para O, uma força no sentido do movimento e uma força de O para Q
do caso de lá para cá, pergunta-se quais forças atuam na esfera quando ela se encontra no interior da calha na posição Q. Então, quais forças vão atuar aqui? Bom, a gente tem... ela está na calha, né? Só que ela foi lançada... Cadê? É lançada em alta velocidade. Se ela é lançada em alta velocidade, ela não vai tocar na parte de baixo da calha. Ela vai tocar aqui na lateral da calha. Então ela vai receber a ação de uma força que é a normal, por estar tocando na lateral da calha, apontando para O. Essa força normal que ela vai sentir apontando para O é que é a força que a gente chama depois de centrípeta. Nesse caso é a normal. Então ele só vai sentir essa força que a lateral vai exercer, porque praticamente ele não vai tocar em outro ponto. Por que isso vai acontecer? Porque ele está em alta velocidade. Se ele está em alta velocidade, pense um looping, por exemplo. Uma moto fazendo um looping. Quando ela vai fazer o loop, ela toca lá em cima. Ela tem que estar tocando na parte de cima, ela toca no solo e ela vai sofrer a ação de uma força para baixo, que é normal. A mesma coisa aqui, ó. Ela vai sofrer a ação de uma força que vai apontar para O, que é a que garante que ela faça o movimento circular. E além disso, tem a força de gravidade, né? Para baixo também. Então vai ser A1 e A de Q para O. A1 e A2. Letra B. Vamos lá. Mesma figura, mesmo problema. Como é que ele sai? Ele vai sair aqui direto. Vai sair no caso B. Não vai fazer curva nenhuma. Saiu daqui, as forças pararam de atuar, ele vai seguir o caminho dele. Então, B. Aqui é o problema de girar uma pedra e de repente o cabo se solta. É o mesmo problema que o anterior. É similar. Você cortou aqui a corda, o que vai acontecer? Ele vai sair pela tangente. Letra B. Ele vai permanecer em movimento porque não tem mais força atuando sobre ele. Letra B. Nesse caso, a gente tem um disco de hóquei que desliza com velocidade constante, em uma linha reta do ponto A até o ponto B, numa superfície sem atrito, então não tem nenhuma força. Tem velocidade constante, não tem nenhuma força atuando. As forças exercidas pelo ar são insignificantes, então não tem nenhum tipo de arrasto. O observador olha o disco de hóquei de cima. Quando o disco atinge o ponto B, ele recebe um chute aqui, no sentido da reta mais grossa, então ele vai sofrer um chute. Se o disco de hóquei estivesse em repouso em B, ele seguiria com a velocidade V1 depois do chute, uma velocidade constante. O chute é uma força impulsiva, então só toca e depois ela para de atuar. O que vai sobrar é a velocidade e não a força, ok? Então, qual a trajetória que ele vai seguir? Bom, ele vai ter uma velocidade para a direita, constante, e depois do chute ele vai ter uma velocidade para cima, constante. Por que constante? Porque não tem nenhum tipo de atrito. Chutou, exerceu uma força, ele acelerou. Adquire uma velocidade. Se não tem mais nada atrapalhando, ele vai seguir com aquela velocidade. Como ele tem uma velocidade em x e agora vai ter uma velocidade em y, a componente vai dar isso aqui, ó. Um em x e um em y vai dar b. Vai dar b. Ele vai permanecer indo para frente, para a direita, e agora vai para frente também. Então, direita e frente dá inclinado. Por que não é nem D nem E? Bom, a E não faz sentido. A D poderia ser se ele fosse acelerado, mas ele não é mais acelerado. Olha o arco de parábola. Ele vai constante para a direita, constante para cima, letra B. Mesmo problema anterior, só que a pergunta é a velocidade do disco imediatamente após ter recebido o chute. Bom, ela vai ser uma composição de x e y constante. É igual a V0 antes? Não. É igual a V1 resultado do chute independente de V0? Não. É igual a soma das duas? Não, não é a soma. É uma soma vetorial, que vem para a direita e vem para cima. É menor que qualquer uma das velocidades V0 ou V1? Não. Essa composição de V0 mais V1 vetorial ela é maior do que V0 ou maior do que V1. Então, só pode ser... Ela é maior do que V0 ou V1, só que ela é menor do que a soma aritmética. Por que ela é menor que a soma aritmética? Porque não está na mesma direção. Dois vetores somados na mesma direção, aí é só somar aritmético. Mas aqui está um para a direita e um para cima, você vai ter que fazer aqui Pitágoras. Então, ela é maior do que V0 ou V1 isolada, mas ela é menor do que a soma dos dois. Ok? Porque é uma soma vetorial. Mesmo problema anterior. Ao longo da trajetória sem atrito seguida pelo disco, a velocidade dele depois de receber o chute é... Eu já sei qual é a trajetória dele. É uma trajetória aqui inclinada, né? Qual é a velocidade dele depois de receber o chute? É uma velocidade constante.
porque a velocidade que está constante em x, constante em y, é uma velocidade constante que vai estar aqui inclinado. Ok? Vamos lá. Próxima. Ainda o problema anterior, pergunta-se: ao longo da trajetória sem atrito seguida pelo disco, que eu já sei que é inclinada aqui, as forças principais que atuam nele após ter recebido o chute são: não tem força. Depois que ele recebe o chute, não tem força do chute, não tem força para a direita, mas ele está numa mesa, né? Se ele está numa mesa, então ele tem o peso para baixo e a normal para cima. Vamos ver? Força horizontal não tem. Aqui, força de gravidade para baixo, força exercida pela superfície para cima, força horizontal, falso. Gravidade para baixo e normal para cima. Acabou. A força normal é que está entrando aqui no papel, no caso no computador. E a força peso está entrando, a força normal está saindo, não influencia nesse movimento do plano. Então não tem nenhuma força no plano, tem uma entrando e uma saindo, que são a força peso e a normal. Ok? Uma bala é disparada por um canhão do alto de um penhasco, como mostra a figura. Qual a trajetória aproximada da bola? Isso aqui é um lançamento horizontal, a gente já viu. Só poderia ser B, C ou D. Agora, olha a diferença entre B, C ou D. Vocês estão vendo que no caso B, ele já começa sofrendo efeito da gravidade. No caso C, é como se ele andasse reto para depois cair. No D é a mesma coisa. Ele não anda reto depois cai. Ele está caindo sempre. Então, é a trajetória D, que desde o momento que ele sai, ele já começa a cair sob o efeito da gravidade. Então, letra B. Próxima. Um menino atira uma esfera de aço para cima em linha reta. Lançamento vertical. Considere o movimento da esfera apenas depois que sai da mão do menino, ou seja, não tem mais força atuando da mão do menino, e antes que toque o chão. Assuma que as forças exercidas pelo ar são insignificantes, então não tem arrasto. É lançamento vertical mesmo. Nessas circunstâncias, as forças que atuam só tem a gravidade. Apenas a força de gravidade para baixo, que é aproximadamente constante. Não tem força da mão, não tem força diminuindo. Veja, o que está diminuindo quando ele joga é a velocidade. Vai diminuindo, zera e depois vai aumentando para cair. Mas a única força que atua é a força gravitacional que aponta para baixo e é constante. Então você joga uma pedra com a velocidade, a atração gravitacional constante fica desacelerando a pedra, porque ela está apontando para baixo. Aí desacelera a pedra e depois acelera. Com a mesma aceleração, a velocidade é quem muda. Então a única força é a da gravidade. Ok? 14. Uma bola de boliche cai acidentalmente de um avião em um voo horizontal. Bom, isso aqui é um pouco sobre movimento relativo e composição de movimento. Tal como observado por uma pessoa no chão, vendo o avião como na figura, qual o trajeto mais próximo que a bola de boliche segue? A trajetória D. Se o avião está se movendo para a direita e ele abandona qualquer coisa, aquela qualquer coisa vai cair exatamente abaixo do avião. Mas não abaixo em linha reta. Abaixo em linha reta é na perspectiva de quem olha de dentro do avião. Mas para quem está olhando de fora, a bolinha de boliche quando cair, quando for solta, ela vai continuar com velocidade em x, que é a mesma do avião, e vai ser puxado para baixo pela gravidade, formando o arco de parábola aqui, ó, no caso D. Porque o avião continua andando para frente. Então a bolinha de boliche vai andar para frente porque tem a mesma velocidade do avião em x e vai cair porque vai começar a adquirir velocidade em y devido à ação da gravidade. Então a trajetória é a D. Ok? Um caminhão quebra na estrada e é empurrado por um automóvel até a cidade, como mostra a figura. Está aqui um automóvel empurrando um caminhão. Já sei que está em contato, terceira lei de Newton. Um aplica a força sobre o outro e vice-versa. Enquanto o automóvel ainda empurrando o caminhão, aumenta a velocidade até atingir uma velocidade constante, a força que o automóvel empurra o caminhão é igual àquela que o caminhão exerce para trás no automóvel. Pronto, é essa daqui. Terceira lei de Newton. Não importa que o carro está acelerado. O fato dele estar acelerado quer dizer que ele, por tração dele mesmo, tem uma força para frente que é maior que as forças resistivas e que a força que o caminhão atua sobre ele. A resultante da força no carro dá uma aceleração. A resultante tem aceleração. Mas a força que ele aplica sobre o caminhão é igual à força que o caminhão aplica sobre ele. Essas forças são iguais. A força que o carro aplica sobre o caminhão é a única que atua em x, é a que move o caminhão.
Mas para o carro tem outras forças atuando. Tem a tração do próprio carro para frente e para trás atrapalhando tem o que seria o atrito, o arrasto e a força do caminhão sobre o carro, ok? Então, no carro atua várias forças em X. No caminhão, praticamente só uma, que é a força que o carro empurra ele, certo? O fato de ambos estarem acelerados não quer dizer que um aplica uma força maior no outro necessariamente. O que acontece é o seguinte, ó, a força que o carro aplica no caminhão é exatamente igual que o caminhão aplica no carro. A razão pela qual eles aceleram é no caminhão porque só tem uma para frente, por isso que ele acelera, e no carro é que a dele de tração do carro para frente é maior do que a força que o caminhão aplica sobre ele, por isso que ele acelera, ok? Mas pela terceira lei de Newton as forças são absolutamente iguais. Então é letra A. Mesmo problema, agora eles estão com velocidade constante, não muda nada. A força que um automóvel empurra o caminhão é igual a que o caminhão empurra o carro. Terceira lei, não importa se eles estão acelerados, se estão com velocidade constante. Se um objeto toca no outro, um aplica uma força sobre o segundo aplica uma força pelo primeiro, igual em sentido contrário. Essa é a terceira lei de Newton. Ok? 17. Um elevador está subindo, puxado por um cabo de aço a uma velocidade constante. Ou a palavra mágica, já sei o que? Aceleração é zero. Já sei que o somatório das forças é zero. Como mostra a figura abaixo. Todos os efeitos de atrito são insignificantes. Nessa situação, as forças no elevador tem que ser igual a zero o somatório. Tem alguma coisa puxando ele para cima, porque tem um cabo, e tem uma coisa puxando ele para baixo, que é o peso. A força ascendente exercida pelo cabo é maior do que a força descendente da gravidade? Falso. Você é levado a pensar que porque ele está subindo, a força que puxa para cima é maior do que a força peso. Mas é falso porque a velocidade é constante. E pela primeira lei de Newton, nenhum corpo que se move com velocidade constante precisa de força. Ok? Então, é letra B. A força ascendente exercida pelo cabo é igual à força descendente da gravidade. Ok? Só uma observação, pessoal. No meu é letra B. No de vocês, isso aqui pode estar embaralhado. Ok? Então, observem a resposta e não o que eu marquei. Vamos lá, 18. 18 a gente tem um balanço. Então vamos lá. Ó. A figura abaixo mostra um menino que se balança em uma corda. Começando pelo ponto mais alto, que é a posição A. Então ele vem aqui de um ponto mais alto e faz esse movimento. Considerando as seguintes forças, qual das forças atua no rapaz quando ele está nessa posição? Olha, veja, ele está nessa posição A. Tem uma corda aqui, certo? Se tem uma corda, tem uma força atuando aqui na direção da corda. Porque para baixo tem um peso. Para baixo tem um peso. Uma componente do peso está aqui na direção do movimento. É o que, no final das contas, o que faz esse menino se mover? É uma componente do peso aqui na direção do movimento. E tem uma tração aqui apontando de A para O. Então, você tem força da gravidade para baixo, sempre. Força exercida pela corda que aponta de A para O, verdadeiro. A tração aqui que é o que impede o menino de cair. De cair simplesmente para o chão. Por que ele não cai? Porque tem uma força aqui atuando. Então, para baixo o peso e a tração da corda. De A para O. A força no sentido do movimento do rapaz, falso. Essa força no sentido do movimento dele é uma componente do peso. Se você definir o eixo Y aqui e o eixo X assim como no plano inclinado, o peso que está para baixo você vai decompor aqui em Y e em X e é a componente do peso que faz ele se mover. Então não tem essa de força no sentido do movimento, é o próprio peso que faz isso. Força apontando de O para A, não. É gravidade e de A para O, porque não deixa o menino cair, 1 e 2. 19. As posições dos dois blocos em intervalos sucessivos de 0,2 segundos estão representados por quadrados numerados. Então, em cima eu tenho um bloquinho se movendo, embaixo eu tenho um segundo bloquinho. Eles estão se movendo para a direita. Então, repare, o final desse primeiro bloquinho está na posição 3. Na posição 1, 2. Depois vai para 4. Depois vai para 7. Tá vendo? Então, ele está, no mesmo tempo, aumentando a posição. Então, esse objeto 1 aqui, ó, ele está acelerado. Já o segundo, ele vai 1, 2, 3, 4 unidades. Depois, 1, 2, 3, 4 unidades. 1, 2, 3. Distâncias iguais em tempos iguais, esse aqui está em MRU. O de cima é MRUV, o de baixo é MRU. Os blocos têm alguma vez a mesma velocidade? Vamos lá. Ó. Esse cara tem
uma distância de 4 em 0,2 segundos. Vamos supor que seja 1 segundo. Então é 4 por segundo. Vamos supor que seja 4 centímetros por segundo. Ok? O daqui se moveu 1, 2. Seria 2, sei lá, centímetros por segundo. Aí depois ele vem 1, 2, 3. Depois 1, 2, 3, 4. Opa, se igualou. Então, em algum momento entre 3 e 4, não exatamente porque isso aqui são instantes, mas é como se fossem fotos. Em algum momento entre o instante 3 e o instante 4, eles têm a mesma velocidade. Porque, na verdade, o de cima está aumentando a velocidade aos poucos. Ok? Daqui para cá ele vai para 4. Então é isso, entre 3 e 4. Durante o intervalo 3 e 4. Não é no ponto 3, não é no ponto 4, é em algum momento aqui, entre 3 e 4, ele adquire a mesma velocidade. Observe que essa distância aqui é a mesma dessa. E o tempo é igual, então em algum momento aqui ele adquiriu essa velocidade. Letra E. Vamos lá. 2 bloquinhos, é mesmo problema, só que agora o bloquinho A, ele anda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O de cima está em MRU, tá vendo? Distâncias iguais em tempos iguais. E o de baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Os dois estão em MRU. Os dois. Pergunta-se, as acelerações do bloco 0 são iguais a 0. Aqui, ó. A aceleração de A é igual a aceleração de B, ambas são 0. Por que são 0? Porque eu estou vendo que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então só pode ser 0 a aceleração. Próxima. Vamos lá. Essa é parecida com aquela anterior. Um foguete desloca-se lateralmente no espaço. Se é no espaço, então não tem nenhuma força atuando. Do ponto A para o ponto B, como mostra a figura abaixo. O foguete não está sujeito a nenhuma força exterior. Quando chega na posição B, o motor do foguete é ligado e produz uma força constante no foguete, perpendicular à linha A e B, então para cima aqui. Essa força constante é mantida até que o foguete atinja um ponto C, que não está sendo mostrado aqui. Observe, diferente daquele problema, agora eu tenho uma velocidade constante de A para B e depois eu tenho uma aceleração, está falando de força. O que uma força faz? Causa aceleração. Então lá era constante, constante. Aqui é constante, acelerado. Aí pergunta-se qual a melhor trajetória de B para C. Observe, linha reta não é, porque ele tem que se mover na direção do eixo X, porque ele tem velocidade em X. Ele tem velocidade em X e acelera em Y. A gente já viu isso. Isso aqui é a trajetória, olha, é como se está entre D e a E. É alguma coisa desse tipo. Mas por que não pode ser a D? Porque aqui está dizendo que ele se move ainda sem aceleração, só no eixo X para depois começar o movimento em Y. Não. Imediatamente ele já começa o movimento em Y. E aí o Y cresce mais do que o X, o movimento é o movimento E. A trajetória é E. Por quê? Porque ele continua se movendo em X, porém com velocidade constante, mas ele cresce muito em Y. Porque ele está acelerado em Y, ok? Então é esse movimento aqui, ó. É um movimento constante em X, crescente em Y. É a letra D, a trajetória que ele faz. Perdão, é a letra E, essa trajetória. A D não, porque aqui está dizendo que ele se move só em X para depois começar o movimento em Y. Isso não existe. Imediatamente ele começa a se mover em Y. Então a letra E. Mesmo problema anterior, pergunta-se agora... Enquanto o foguete se move de B para C, no caso, quando ele é acelerado, é como se fosse essa trajetória aqui, ó, de B para C, o que acontece com a sua velocidade? É constante? Não, ele é acelerado. De B para C, ele tem aceleração em Y e é constante em X. Então, quando ele pergunta, ele é acelerado em Y e é constante em X. Quando ele pergunta sobre a velocidade, em X vai ser a mesma e em Y vai aumentando. Só que quando ele pergunta simplesmente assim, velocidade, ele tá se referindo a um módulo da velocidade. Então, esse módulo ele vai aumentar continuamente. Por que aumenta continuamente? Porque ele tem uma força em Y e vai fazer com que ele seja acelerado, ou seja, vai aumentando a velocidade, aumentando, aumentando para sempre, enquanto existir a força. Então, ele aumenta continuamente. Mesmo que x seja mantido constante, porque quando ele fala velocidade,
eu tenho que levar em conta tanto x quanto y, ok? Então aumenta continuamente. Mesmo problema anterior. Agora pergunta-se, se no ponto C o motor do foguete é desligado e a força exercida no foguete decresce para zero, qual das trajetórias abaixo ele seguirá? Veja, ele começa de A para B com velocidade constante, depois de B até C ele acelera, então ele vai acelerar, vai aumentar a velocidade, depois ele desliga a propulsão em C. Se ele desliga a propulsão, ele vai ter velocidade para cima, que vai passar a ser constante, ok? Não vai zerar o movimento. A força acabou, mas ele tinha velocidade. E se não tem nenhuma outra força, ele vai permanecer em y com aquela velocidade. Então ele vai ter uma velocidade constante em x e uma velocidade constante em y. Vai ser essa trajetória, ó. Vai ser essa daqui. Trajetória B. Por quê? Porque ele vai passar a ser que nem o outro caso, constante em x e constante em y. Então vai ser essa linha reta, inclinada aqui. Ok? Ainda o problema anterior pergunta se a partir do ponto C, ou seja, depois que ele desligou aí o motor do foguete é desligado e a força do motor decresce imediatamente para zero. Nesse sentido, a velocidade do foguete, aí passa a ser constante. É o mesmo caso aí do anterior. Depois que ele desligou o foguete, vai ser tudo constante, para a direita e para cima, então é constante. Vamos lá, outra. Uma mulher exerce uma força horizontal constante. Força horizontal constante numa caixa grande. Em consequência, a caixa move-se horizontalmente a uma velocidade constante. Olha a palavra mágica. Se essa mulher está aplicando uma força, mas a velocidade está constante, significa o quê? Que tem uma força contrária. Ok? Senão o objeto ia acelerar. Então tem alguma força contrária. E pergunta-se, a força horizontal constante aplicada pela mulher tem a mesma magnitude que o peso? Não. Força é horizontal, peso é para baixo. É maior do que o peso da caixa? Não. Não compara o peso com essa força, porque um está para a direita e outro está para baixo. Tem a mesma magnitude que a força total que resiste ao movimento. É essa. Por quê? Ela está empurrando a caixa, mas tem alguma coisa atrapalhando, que no caso é o atrito. E tem a mesma magnitude, ou seja, é igual. Por isso o somatório é zero. E quando o somatório das forças é zero, a velocidade é constante. Ok? O objeto está em repouso ou está com velocidade constante. Se ela está falando que está com velocidade constante, a força resultante tem que ser zero. Se tem uma força aqui para a direita, por exemplo, então tem que ter alguma coisa para a esquerda se igualando. Então, magnitude igual. Tem que ter a mesma magnitude. Próxima. Uma mulher exerce uma força horizontal constante sobre uma caixa. Mesmo problema. Em consequência, a caixa move-se horizontalmente com a velocidade v0. Se a mulher duplicar a força horizontal constante que exerce sobre a caixa, então ela se move. Veja bem, a caixa já está em movimento. Então a força de atrito é dinâmico. Lembra? A força de atrito estático cresce, aí vai no limite, aí o objeto começa a entrar em movimento, a força de atrito cai. Ok. Essa mulher está aplicando uma força igualzinha à força de atrito dinâmico. Por isso que o objeto se move com velocidade constante. Se ela aumentar a força, não precisa nem duplicar, basta que ela aumente a força, a caixa vai acelerar, porque vai ter uma resultante na direção do movimento. Então, o que vai acontecer? A caixa vai se mover com o dobro da velocidade. O dobro da velocidade? Não, a gente não pode afirmar isso não, porque a caixa vai passar a ser acelerada, ela não vai ter velocidade constante. Ela vai ter uma velocidade que vai crescer, porque ela vai ter aceleração. Com velocidade constante, não. Inicialmente com velocidade constante, não. Inicialmente com velocidade crescente e depois constante, não. Não tem negócio de depois constante. Ela só vai crescer com a velocidade que vai crescendo. Por quê? Porque tem aceleração. Enquanto houver aceleração, a velocidade cresce. Ok? A mulher exerce uma força horizontal constante sobre uma caixa. Em consequência, a caixa move-se horizontalmente a velocidade v0. Se de repente ela parar de aplicar uma força horizontal para a caixa, bom, ela está aplicando uma força horizontal. Veja, o somatório das forças é igual a zero. Se ela para de aplicar, só vai ter o atrito. Já que o objeto está se movendo, ele vai reduzir a velocidade até parar. Então, para imediatamente? Não, porque ele tem velocidade. Um carro, quando desliga o motor, ele não para imediatamente. Continua a mover-se com velocidade constante por algum tempo? Não, velocidade constante é só quando tem somatório de força zero. Começa imediatamente a mover-se mais devagar até parar. Pronto, é isso aqui, igual um carro. Imagina um carro se movendo. Aí desliga o motor.
Ele vai começar a se mover mais devagar por causa do atrito e em algum momento ele para. Ok? Vamos lá. Na figura abaixo, o estudante A tem uma massa de 95 kg e o B de 77 kg. É uma questão teórica, então ele só mostrou aqui as massas para mostrar que de fato um tem mais massa do que o outro. Ok? Não importa aqui os valores. Os estudantes estão separados sentados de frente um para o outro em cadeiras de escritório idênticas. O estudante A coloca os pés nos joelhos do estudante B, conforme mostrado. O estudante A subitamente empurra com os pés, fazendo com que ambas as cadeiras se movam. Então ele vai aplicar uma força sobre B. Ok? Vamos lá. Durante o impulso, e enquanto os estudantes ainda estão em contato com o outro, enquanto ainda há contato, o estudante A exerce uma força sobre B e B, pela terceira lei de Newton, reação, exerce uma força igualzinha em A. Então, cada estudante exerce a mesma força sobre o outro. Se você aplicou uma força no de cá, o de cá devolve com uma força igualzinha. Uma cadeira escritório vazia está em repouso no chão. Considere as seguintes forças. Gravidade para baixo é normal, isso aqui é normal. Força do chão para cima é normal. Força exercida pelo ar para baixo. Força exercida pelo ar. Quais forças atuam na cadeira? 1 e 2. Não tem negócio de força do ar aqui. Ele teria que estar em movimento para ter essa força de arrasto. Então é 1 e 2. Apesar de um vento muito forte, uma jogadora de tênis consegue bater uma bola com a raquete de modo que a bola passa sobre a rede e aterrissa na quadra do oponente. Então está se referindo aqui, ó, à força do vento. Vamos lá. Considere as seguintes forças. Gravidade, força devido à batida, a força impulsiva, aquela que apenas toca na bola no instante que a raquete bate. E a força exercida pelo ar, que é o arrasto. Quais das forças acima atuam na bola de tênis após ela deixar de ter contato com a raquete? Porque enquanto tem contato com a raquete, tem essa força impulsiva aqui, ó. Antes de tocar a quadra, enquanto ela está no ar, tem o peso que sempre vai atuar, e nesse caso, como ele se referiu ao vento, vai ter uma força exercida pelo ar. Então, 1 e 3. Ok? Vamos finalizar nossa tentativa e ver se nós acertamos todas. Está aqui a resposta salva. Enviar tudo, terminar. Ok? Respostas corretas. É isso, pessoal. Até a próxima videoaula.